Elisa Bernal e Jean-Luc Ayon. Qual é o objetivo dos encontros coração a coração com Bidi e Aba? 30 de novembro de 2023. Elisa começou por dar as boas-vindas a todos em espanhol e explicar o objetivo dos encontros coração a coração com Bidi e Aba. Haverá tradução para espanhol e francês. Façamos entrar o Dr. Jean-Luc Ayon. Elisa. Bem, olá a todos. Hoje temos o nosso convidado especial Jean-Luc Ayon, que é sempre muito aguardado. Vamos deixá-lo entrar de imediato e ele vai contar-nos algumas coisas interessantes, suponho. Elisa. Olá, Jean-Luc. Como está? JLA. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos os ouvintes. Estou a ir bem. Quanto pior fica, melhor fica. Elisa. Há muito tempo que não te víamos. Risos. Em breve. Em breve. Portanto, o objetivo deste vídeo, que não é uma sexta-feira como é habitual nos vídeos da Elisa, é tentar, diria eu, descrever um pouco o objetivo destes encontros coração a coração que fazemos agora, com bastante regularidade, desde o início do ano. Nestes encontros, não se aprende absolutamente nada. Não é concebido para lhes ensinar nada, ao contrário, por exemplo, do último satsang sobre cristais protetores. O único objetivo destes encontros coração a coração, como são chamados, e através das palavras que trocamos, é colocá-los frente a frente com vocês mesmos. Através dos seus testemunhos, das suas experiências, da escuta ativa de cada participante, teremos a oportunidade de trocar, mas trocar sobre o real, sobre a verdade. Não se trata de contar histórias ou de adquirir conhecimentos de qualquer tipo, mas de incentivar a memória do que somos realmente, através, mais uma vez, do que vocês dirão, do que eu terei a dizer, e também através da vinda de Bidi, de Aba. É uma oportunidade rara, diria eu, para nos encontrarmos. A troca é feita nos dois sentidos. Não há um instrutor e alunos do que quer que seja. Isso necessita, bem certo, que nós não sejamos centenas ou milhares de participantes, como quando faço uma intervenção, mas é uma maneira de limitar o número de participantes do grupo, efetivamente, para poder ter acesso ao real, seja através das trocas que vocês terão comigo, com Bidi, com Aba, e que termina, acho que já 2 vezes, por 2 sessões coração a coração, com uma sessão especial de cura no silêncio. É claro, isso se desenrolará em francês e em espanhol, com tradução simultânea de Elisa. O que não é nada cansativo, muito pelo contrário, porque deixará espaços de silêncio e de contemplação, através das nossas palavras, das nossas trocas, seja comigo, com Bidi, com Aba, entre vocês, entre nós. Como já tive ocasião de dizer, o fato de ser virtual, como dizemos hoje, lhes dá a oportunidade de se encontrarem na sua própria intimidade, em casa, e como os outros participantes não estão fisicamente presentes, é mais fácil viver a unidade, viver a intimidade do coração. Já vimos isso no início do ano com as primeiras ressonâncias Ágape que fizemos através do continente, se bem se lembram, para quem lá esteve. Obviamente, é muito mais longo do que as sessões Ágape, que duravam, se bem me lembro, 2 horas, creio eu, Elisa. Estamos juntos durante 2 dias inteiros, por isso devem ser mais de 12 ou 15 horas, penso eu, se estivermos contando bem. Há 4 horas e 3 horas, 7 horas, 14 horas, mais as sessões de cura, por isso estamos juntos cerca de 15 horas, o que facilita e nos dá mais oportunidades de nos juntarmos e experimentarmos o real. Durante esta sessão em direto, vamos ter uma conversa e se tiverem alguma pergunta sobre este próximo coração a coração, teremos todo gosto em responder. É Elisa quem vê o chat no YouTube. Também vou dar uma vista de olhos no YouTube para ver se apareceu alguma pergunta, porque somos muitos.
Não estou vendo nenhuma pergunta no momento. Vocês são já numerosos por aí. Assim, temos muitas irmãs e irmãos que se inscrevem em cada encontro coração a coração porque, para além do convívio, são momentos de troca muito agradáveis e privilegiados, que são, naturalmente, um pouco pessoais e íntimos entre cada um de nós. E, também aqui, o fato de estarmos à distância favorece esta intimidade conosco e com os outros. Não se tem medo do julgamento, não se tem medo do olhar dos outros, porque se está na nossa própria bolha, em casa. Como disse o comandante, estão bem cientes de que as coisas estão aceleradas na superfície deste planeta. Eu diria que muito pouco acontece como de costume. A humanidade como um todo sente claramente que alguma coisa está em vias de acontecer. Por isso, é claro, para aqueles que não estão conscientes disso ou que não vivem o real, isso pode causar ansiedade, estresse e angústia. E como muitos participantes nos meses anteriores confirmaram, estes encontros são uma forma de acalmar tudo isso e de se reorientar. É um momento privilegiado para viver o instante presente, para viver o silêncio e para viver o alinhamento, se assim posso dizer. Bem, suponho que haverá algumas perguntas no chat, por isso vou dar mais uma olhadela. Elisa informa os ouvintes espanhóis que podem fazer perguntas para conversar com Jean-Luc durante esta emissão em direto. JLA. Há uma pergunta. Há uma pergunta da Nathalie, lá para o fim do chat. Então, pergunta. Jean-Luc, o meu ouvido direito está a fazer sons de alarme, o meu corpo às vezes voa. JLA. Começou o chat. Espera um minuto. Pergunta. O meu corpo às vezes voa e quando olho para uma coisa, ela desaparece. O que aqui acontece? JLA. O que está acontecendo é o que já foi amplamente explicado pelo Outris de Messias, há mais de 10 anos, que quanto mais a humanidade se aproxima do ponto de inflexão, da reversão, ou se preferir, do ponto zero, mais intenso e poderoso se tornará o som da alma e o som do espírito, para aqueles que o percebem. Este som, também chamado de nada ou canção da alma, está ligado à ativação, simplesmente, à esquerda da lâmpada da clareaudiência, e à direita da lâmpada que nos liga ao espírito. Quanto mais intenso se torna, mais assinala a aproximação eletromagnética e física do corpo celeste a que chamamos Nibiru ou Hercólodos. A amplificação desse som, para aqueles que o percebem, é o testemunho direto da aproximação do que Sri Aurobindo chamou o choque da humanidade ou, se preferem, o tempo zero, processo que foi, também, desvendado e explicado longamente pelo arcanjo Anael, a propósito do processo de êxtase. À medida que este tempo zero se aproxima, surgirão também mecanismos ao nível da consciência que são um pouco invulgares. Estes vão desde processos de desaparecimento da consciência ou ocultação da consciência, que alguns de nós já experimentaram no passado. É como se houvesse ausências de consciência, num instante podemos perder o sentido de ser uma pessoa, podemos perder o sentido da atividade que estávamos desenvolvendo. Isto reflete um afrouxamento dos laços entre a consciência e o corpo. Como disse Bidin, não somos este corpo, estamos neste corpo. Os sonhos de voo que Nathalie descreve também fazem parte deste processo de expansão da consciência. Esta expansão da consciência pode, mas não é obrigatória, ser um pré-requisito para o que chamamos de êxtase, a extinção da consciência. A êxtase corresponde a um processo, como disse Bidin, de a consciência, ou seja, aquilo que é anterior à consciência. Não tem nada a ver com a inconsciência. Essa consciência é o que está, se assim posso dizer, logo atrás da morada de paz suprema, atrás de Chantilly-Laya. É nestes momentos de expansão ou desaparecimento, pelo contrário, que temos a melhor hipótese de redescobrir quem somos e de experimentar o real.
Isto não é algo que possa ser provocado pela meditação ou por um aumento da vibração. É algo que acontece quando chega o momento no teu roteiro, no teu cenário, para vivê-lo e não há nada que você possa fazer. É o momento em que você entra no grande silêncio, o que chamamos de real. É o momento em que se apercebem que todas as histórias, tanto as da sua vida como as de tudo o que se chama espiritualidade, as vidas passadas, foram apenas um sonho mau. É o momento em que podemos dizer a nós próprios, como dizem hoje os físicos e os neurocientistas, que tudo o que acontece, tudo o que acreditamos viver, é de fato apenas um sonho. Ou, como dizem os físicos, uma simulação de computador. É por isso que Bidiyaba tem dito com tanta força que tudo o que passa não é verdade. Este é um momento em que vocês descobrem que nunca nasceram e nunca morreram. Isso não tem nada a ver com supraconsciência ou qualquer expansão da consciência, muito pelo contrário. É o regresso à verdade, muito simplesmente, ao absoluto, ao Parabrahman. E lá se foi a pergunta. Vou ver se há mais alguma agora. Portanto, é perfeitamente normal. Tanto o fato de não nos sentirmos bem, de sentirmos um mal-estar profundo em relação à nossa vida, em relação ao mundo, como o fato de termos esse tipo de experiência, amplificação de sons, deslocalização, extinção, é um aviso de algum tipo dado à maioria de nós, dizendo-nos que estamos nos aproximando de algo sem precedentes. Na linguagem da inteligência artificial, que está na moeda neste momento, fala-se de uma singularidade tecnológica. O que temos aqui é uma singularidade da vida. Uma singularidade é simplesmente algo que escapa ao quadro habitual de compreensão, é um acontecimento que surge e muda tudo, absolutamente tudo. Este é o choque da humanidade de Sri Aurobindo, tal como ele o explicou tão bem. E tudo é feito na vida, na nossa vida, nas nossas relações, na nossa vida pessoal, na vida da sociedade, para nos levar agora à grande velocidade, para compreendermos que não temos de nos agarrar a nada, porque no fim, nada é verdadeiro. Tudo que passa não é verdade. Como dizia o Bedi quando era vivo, numa frase que eu gosto muito, e que todos nós vamos verificar em breve, na altura do choque da humanidade, ele dizia: o universo apareceu, o universo, os mundos, as dimensões vão desaparecer, mas nós estaremos sempre aqui. Como ele disse, nós nunca nascemos. Uma vez ultrapassado o choque, o pavor e o medo, compreender e aceitar que não podemos mudar nada do que é uma grande libertação para a consciência, para a mente, para as emoções, mas acima de tudo é o que nos permite sair do sonho. Finalmente, visto do outro lado do medo, não há apenas alegria, há muito mais do que alegria e muito mais do que ágape, aquilo a que chamamos o grande silêncio, a grande alegria, aquilo a que Bidi chamou para Brahman. E quando se sai do sonho, não se foge da vida, é quando se compreende real e fundamentalmente o que Bidi nos repete há 2 anos, sem parar. Porque, a partir do momento em que aceitamos o inaceitável, como já disse, tudo que tem de acontecer acontecerá, façamos nós o que fizermos, e tudo o que não tem de acontecer, também não acontecerá, façamos nós o que fizermos. E isto não é de modo algum um derrotismo, como o ego ou orgulho espiritual poderiam acreditar, mas a maior das alegrias e a maior das clarividências. O despertar, como já disse, passa necessariamente por um pesadelo. Assim, é claro, muitas pessoas ainda se projetam para um novo mundo, uma nova dimensão, para se tornarem melhores. As camas médicas, NDT, tratamento da moeda que promete uma cura milagrosa, por exemplo, os leitos médicos, porque a consciência precisa sobreviver, assim como o ego acredita ser imortal, na persistência da alma, de vida em vida. Mas nada disso é verdade. Elisa, aí está uma pergunta. JLA. Então, sim, estou dentro. Elisa.
Então, o que é que se passa com tantas explosões solares? JLA. Bem, sim. Vou deixar-te traduzir. Elisa. Então, o que é que se passa com tantas explosões solares, e a NASA não diz nada, e tudo continua como se nada estivesse acontecendo? E, no entanto, as explosões solares, JLA. A explosão solar mais forte está para acontecer agora, penso eu, por volta da meia-noite. Segundo alguns especialistas, não sou perito em explosões solares, devemos atingir a fase de uma tempestade geomagnética extrema, ou seja, G4, e é sobretudo, como explicou a Neil, uma ejeção de massa coronal do Sol, uma ejeção de plasma solar, que deve dar o sinal da aproximação de Nibiru e do seu limiar de visibilidade, mas deve também provocar muito movimento, ou a ausência de movimento na Terra, a paragem da rotação da Terra, por exemplo. Portanto, será esta noite a partir da meia ou será em outra vez qualquer, não sei. Mas dizer que aparentemente nada está acontecendo é totalmente falso. Muitos irmãos e irmãs sentem estas explosões solares no mais íntimo dos seus corpos, da sua consciência. Claro que há também efeitos muito claros na dimensão dos terremotos, nas suas frequências, mas também nos vulcões, claro. Portanto, isto está a conduzir a grandes transformações. Mas, quanto a mim, se a história recente dos últimos 100 anos serve de referência, todos os grandes acontecimentos da história da humanidade foram sempre acompanhados pela aurora boreal ou por tempestades geomagnéticas. As auroras boreais são sinais celestes de uma mudança que se aproxima, essa famosa singularidade. Isso não significa que vá acontecer esta noite, ninguém pode saber, sem contar que há efeitos cumulativos, diria eu, claro, sobre as camadas isolantes da Terra, como lhes chamou Honram Mikhail Ivanov. É claro que os ventos solares e as ejeções de massa coronal, quando atingem a Terra, afetam principalmente a magnetosfera e a ionosfera, as famosas camadas isolantes. A magnetosfera e a ionosfera fazem também parte dos nossos corpos subtis. Os corpos subtis fazem tanto parte do sonho como os nossos corpos físicos. A ionosfera representa o corpo astral e a magnetosfera o corpo mental. A camada mais afastada, chamada heliosfera, corresponde ao corpo causal do planeta Terra, mas também dos nossos próprios corpos subtis. Aqueles que estão familiarizados com a ressonância Schumann e os diagramas, os desenhos da magnetosfera, os diagramas que mostram a magnetosfera, mostram-nos algo que está muito mais perturbado e afetado. Portanto, se nada acontece no plano físico aparente, muito está acontecendo na sociedade humana e nos corpos sutis. E esse algo, antes de se manifestar no plano tangível, físico, material, obviamente afeta primeiro os planos sutis, invisíveis, mas não estou dizendo nada de novo, é a mesma coisa para as doenças que surgem no corpo astral, no corpo mental, no corpo causal. Elisa. A outra pergunta de Nat. JLA. Um momento, estou à procura do meu celular, vou ler ao mesmo tempo. Então o chat está lá, não é isso, estou à procura, tinha perdido o chat, aí está. Elisa. Pergunta. Jean-Luc, além da família, as pessoas dizem-me que não sou normal. O que é que posso fazer? Não aguento mais este sonho. Todo o meu corpo está afetado, mas eu aceito. Não tenho amigos, estou completamente sozinho. JLA. Vou te deixar traduzir para francês. Elisa. Em francês? Não, em espanhol. JLA. Em espanhol, sim. Muito bem, basta você olhar para a forma como os místicos foram tratados ao longo da história, independentemente dos acontecimentos coletivos que estamos vivendo neste momento. O despertar do sonho, do pesadelo, tira-os das histórias ilusórias da família, dos amigos. Perdemos. Voltamos.
Houve uma ruptura. Elisa. Sim, isso também não é normal. Sabe, já me tiraram, já lhe disse isso no início, já me tiraram muitos dos meus vídeos no YouTube, tiraram-nos completamente e eu não estava a falar de nada de extraordinário. JLA. Mas não falamos aqui de coisas proibidas, não falamos de doenças, epidemias, tudo isso. É estranho, Elisa. Não, mas já me tiraram pelo menos 5 vídeos nos últimos meses. Vídeos antigos, por isso é incrível. Não me surpreenderia se nos cortassem porque, JLA, estava precisamente respondendo a Nathalie quando ela disse que, mesmo antes dos acontecimentos que estamos vivendo, qualquer viagem para descobrir quem somos, põe fim a todos os laços. Todas as pessoas que se dizem normais vão profundamente achar-nos totalmente anormais. O real é um caminho de grande solidão, porque sabemos que nada pode igualar a verdade do silêncio. É cada vez mais difícil jogar o jogo, como dizemos, fingir estar envolvido na sociedade, nas obrigações, e neste momento, para muitos irmãos e irmãs, é exatamente isso que está a acontecer. Deixar o sonho obriga-nos a continuar o sonho, apesar de tudo. Não se pode deixar o sonho sozinho. E, de fato, pode-se sentir uma grande liberdade, uma grande libertação e, ao mesmo tempo, uma sensação de não fazer mais parte deste mundo, ou de qualquer mundo. Pode dar-nos a sensação real de estarmos divididos entre o real e o sonho. Quando nos lembramos de quem somos, que nunca nascemos, que nunca morremos, tudo que pertence à história nos cansa. Sabemos claramente que a consciência é uma fraude, que a espiritualidade é uma mentira total e, acima de tudo, sabemos que nunca houve ninguém. E apesar de tudo, sabemos que tudo o que acontece, tudo que temos de viver, não só já foi escrito, como já foi vivido. É isso que eu posso dizer. Portanto, efetivamente, estamos na fronteira entre duas coisas, isso faz parte do advento do choque da humanidade, da singularidade. Então há uma pergunta em espanhol, o JLA lê a pergunta em espanhol. Eu deixo-a traduzir para francês. Elisa volta a ler a pergunta em espanhol, mas a pergunta não é traduzida para francês, é provavelmente da seção coração a coração, mas não há nada que os impeça de se ligarem a nós das 8 às 8h30, não precisam estar online a essa hora, conosco, ou de ter pago. É evidente que esta ressonância ágape interdimensional que criamos em conjunto online será sentida e vivida por todos os que se juntarem a nós, mesmo que não estejam online. E, de fato, nesse momento, mesmo aqueles que estão online, a maioria corta a conexão para se deitar em silêncio. Eu diria mesmo que algumas pessoas pedem um desconto para poderem participar, e há sempre pessoas que pagam por outras pessoas. Isso já aconteceu muitas vezes. Mas, independentemente disso, há irmãos e irmãs que não estão online conosco, mas que se conectam a nós a partir de casa, sem estarem conectados, que vivem a mesma coisa. É que, por razões práticas, não podemos ter 200 pessoas online, não é possível. Já é preciso muito tempo para organizar estas reuniões, para não falar dos recursos técnicos que são utilizados, que também custam dinheiro. O tempo dos oradores e daqueles que não estão à frente da tela, temos o Miguel no fundo a gerir os e-mails. Tudo isto tem de ser pago, quer queiramos, quer não. Mas, mais uma vez, independentemente da quantidade de dinheiro envolvida, vocês têm todas as oportunidades de se ligarem a nós, sem estarem realmente ligados através da internet. Estarão ligados a nós através do coração. Elisa. Tem alguém, Patrice, que está falando? JLA. Vou ler primeiro em francês. Por ocasião de uma tarefa benigna, mas, no entanto, sem precedentes na minha vida cotidiana,
Aí está, fez-me lembrar uma informação, que creio ter vindo de um sonho, de que neste momento, quando realizava esta tarefa, estaria muito perto de um acontecimento final. JLA. Sim, isso é absolutamente verdade. Todos nós sentimos, todos nós pressentimos, não é intuição ou clarividência. Vou deixar-te traduzir primeiro. Tradução de Elisa. Mesmo que muitos de vocês ainda não o tenham vivido, deixem-me eu os recordo que estamos no palco de teatro, como dizia Bidin, ou num filme ou num jogo de vidro. Que o roteiro foi escrito no momento inicial da criação, uma criação que, em sua totalidade, é um sonho. E bem evidentemente, à medida que toda a criação se aproxima do seu despertar, o despertar desse sonho, como o tempo e o espaço não existem, nem as dimensões, quando nos aproximamos do tempo zero, da singularidade, seja qual for a nossa experiência, há percepções que surgem em nós, por mais abertos que estejamos, que nos fazem temer ou esperar, seja o que for, um acontecimento singular que está em vias de acontecer. Mas como é um cenário que já escrevemos e, portanto, já vivemos, acabamos por ter mecanismos que são muito mais do que a fluidez da unidade, como dizia um mestre Han. Elisa, não percebi isso. O que é que quis dizer com isso? JLA. Estamos muito mais próximos de algo que não seja a fluidez da unidade. Estamos muito mais próximos de mecanismos de sincronicidade ou hipersincronicidade, quanto mais avançamos nesta ilusão do tempo. Portanto, nesta ilusão do fim, mais há sonhos, eventos e circunstâncias que se manifestam e de alguma forma nos avisam que algo está para acontecer, em vias de acontecer. Lembre-se de que, como disse Oma, esta é uma boa notícia, mesmo que lhes pareça, como disse Nathalie, algo horrível de se viver, no final é uma ótima notícia. Como disse Oma, tudo isto terminará com uma grande explosão de riso cósmico. O grau de sofrimento que possam estar a ter hoje será exatamente igual ao seu riso cósmico. E estes encontros de coração para coração são uma oportunidade única de nos aproximarmos disso e de o vivermos. Vou ver se há uma última pergunta, pois estamos a nos aproximar da hora. Bem, há duas perguntas. Há duas perguntas, uma das quais até é muito engraçada e diz respeito à França, mas penso que não existe em Espanha. Os agricultores estão em vias de colocar todas as placas nas entradas e saídas das cidades ao contrário. É efetivamente muito mais que uma manifestação de agricultores zangados. É um piscar de olhos que nos diz que, neste mundo, tudo está de pernas para o ar. Basta olhar para os chefes de Estado na Europa, por exemplo, todos os casais transgêneros que estão à frente de Espanha e França. Depois há aqueles que esperam até o último minuto para fazer muitas perguntas. Infelizmente não podemos responder a todas, mas não é esse o objetivo. Sim, vou voltar a uma pergunta, que me parece essencial. É da Nathalie que diz: já não suporto os portais orgânicos, é como uma barreira, é inacreditável, porque... Parafraseando o que dizia Oma, no fim era preciso deitar fora o mundo, deitar fora a criação. Por outras palavras, não deveria haver mais atração pelo mundo da forma, pelo mundo da experiência. Quanto à pergunta de Patrick sobre os animais, essas questões foram longamente discutidas, como no caso das crianças, nas canalizações de 2012 a 2017, em particular, o que vai acontecer com as crianças, o que vai acontecer com os animais. Por isso, convido-os a lerem o que Honran disse durante esses anos, porque é muito claro. Para resumir uma resposta bastante contundente de Honran Michael Ivanov, que concluiu as suas inúmeras palestras sobre o futuro das crianças, dos portais orgânicos e dos animais, e esta resposta é profundamente mística e real. Cuidem de seu próprio traseiro e tudo ficará bem. O importante está no interior, claro.
É isso, vamos encerrar o assunto, porque há outras questões sobre a falha de New Madrid, etc. Tudo isso, eu os convido a lerem as respostas na internet, pois há muita gente interessada nos aspectos geofísicos que tem todas as respostas, não precisam de mim para isso. É isto o que diremos a alguns de vocês no fim de semana de 9 e 10 de dezembro. Evidentemente, honram Mikhail Ivanov intervirá, não nos dias 9 e 10, mas entre os dias 10 e 21 de dezembro. O que é um pouco paradoxal, porque honram Mikhail Ivanov não costuma falar durante o Natal, dezembro ou janeiro. Então, obrigado a todos por terem vindo e escutado. Elisa, foi um prazer tê-los no meu canal e esperamos vê-los em breve. JLA. Até breve, obrigado, adeus. Elisa. Obrigada a todos por terem vindo a este. Elisa continua em espanhol e termina em espanhol. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Marina Marino. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/pdf link Elisa Bernal e Jean-Luc Caillon 30 de novembro 2023